Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Me chamo Nancy Souza, sou pedagoga, criadora de conteúdo, instrutora de cursos online, sou escritora independente, corretora de imóveis no Distrito Federal desde 2011 e estou aqui também como essa instrutora de cursos online. Além disso, eu sou apaixonada pelo artesanato e especialmente o crochê, que isso me remete à minha infância. Os meus dons mediúnicos se manifestaram através dos trabalhos manuais. Pintava, bordava, fazia muitos trabalhos, costurava, sem fazer curso algum. E hoje eu estou aqui como médium de psicografia, onde sou portadora de vários tipos de mediunidade. Mas a mediunidade marcante em minha vida foi, é e sempre será a psicografia. Por isso, aproveitei essa oportunidade durante a pandemia e fundei a Escola de Médium Virtual. Por que a Escola de Médiuns Virtual? Por conta da pandemia, muitas pessoas não podiam mais frequentar uma casa espírita, trabalhar mediunicamente ou até mesmo assistir uma palestra como de costume. Pensando em ajudar as pessoas, mesmo que distante, abrir a janela do mundo, ou seja, a internet, construir o meu trabalho virtual aqui no meu lar, aonde eu realizo de vez em quando lives, escrevo cartas, mensagens edificantes, carta de orientação e várias obras neste ambiente que eu estou gravando esse vídeo para vocês hoje. Como fundadora da Escola de Médium Virtual, devo dizer a todos vocês, médios, iniciantes, praticantes, até mesmo pessoas que já trabalham há muitos anos, que o estudo ele é fundamental. O estudo é infinito. Um espírito amigo outro dia se manifestou aqui na nossa escola e disse que o espiritismo é uma fonte inesgotável de conhecimentos. Atendendo a seu pedido, comecei a estudar aqui diretamente do meu lar com as pessoas de várias partes do Brasil, local onde tive a oportunidade de conhecer pessoas que muitas vezes buscavam este auxílio na internet e não o encontravam. Aqui nós somos acessíveis às pessoas que nos procuram, às pessoas que querem estudar, e o trabalho desempenhado neste ambiente, nessa escola de médiuns, com o estudo aprofundado da doutrina espírita, que servirá tanto para quem está em processo de aprendizado, em processo de educação mediúnica e até mesmo para aqueles que já trabalham há um bom tempo na casa espírita. Com a minha experiência, com o estudo da doutrina espírita, baseado na obra de Leon Denis, No Invisível, nós vamos juntos estudar para aperfeiçoar os nossos conhecimentos. Afinal de contas, na nossa sintonia, nós queremos a participação e a apreciação dos bons espíritos. São essas as nossas companhias que iremos buscá-la. Mas, para isso, temos que fazer um esforço com disciplina e um pouquinho de renúncia para dedicar um pouquinho do nosso tempo a essas criaturas, estudando para aperfeiçoar o nosso conhecimento. Se você gostou dessa ideia, estude conosco. O estudo é facilitado, onde temos uma linguagem de fácil entendimento, onde daqui eu irei estudar com você essa obra maravilhosa, ao mesmo tempo estar resumindo, por meio de trabalhos que iremos fazer em conjunto, mesmo que virtualmente, onde nós teremos um dia marcado na semana para reunir todos nós de várias partes do Brasil para conversar, falar sobre suas dificuldades, sobre as suas experiências, sobre os seus medos, sobre as angústias, sobre a falta de credibilidade,
sobre a falta de apoio no momento que você decide encontrar um local para trabalhar. Então, tudo isso nós vamos abordar aqui de forma simples, descomplicada. Com a minha experiência, eu irei transmitir para vocês essa coragem, esse amor, essa dedicação ao estudo que não pode e nem deve parar. Vamos começar aqui, após essa minha singela apresentação, um pouquinho do nosso curso. Vamos fazer uma degustação aqui da introdução da obra No Invisível, a obra que iremos estudar. Lembrando que no nosso grupo no Telegram, é o nosso grupo de apoio, o grupo onde eu vou receber as mensagens, o grupo onde você vai receber os vídeos para estudar, o grupo onde você vai receber muitas informações, onde você vai ter a oportunidade de escrever, de responder, de perguntar, de sanar dúvidas também. Conte com meu apoio e também daqueles que irão me ajudar a administrar o grupo para ajudar muitas pessoas. Esse é o nosso objetivo. Na introdução do livro No Invisível, Leon Denis começa a introdução dizendo o seguinte: desde 50 anos se tem estabelecido uma íntima e frequente comunicação entre o nosso mundo e o dos espíritos. Então, desde os nossos antepassados, que o espiritismo já se faz presente na vida das pessoas. Se você observar aquela senhorinha que você conheceu lá na sua cidade, que muitas vezes você, aflito, angustiado, você visitou essa criatura e ela fez uma prece, fez uma oração por você. Acendeu uma luz, uma vela para o seu anjo da guarda, para lhe proteger, para que dali em diante você, ao sair dali, saísse com o coração mais leve, em paz. Isso também é espiritismo. Porque muitas vezes não percebemos a importância dessas criaturas do mundo invisível que estão do nosso lado para nos proteger, nos ajudar, nos fortalecer, nos motivar a seguir em frente. Continuando, Leon Denis diz: falaram as almas, os espíritos, de lá para cá. Sua palavra consolou muitas tristezas, acalmou bastantes dores, fortaleceu muita coragem vacilante. O destino foi revelado. Não já cruel, implacável como o pretendiam antigas crenças, mas atraente, equitativo, para todos esclarecidos pelas fulgurações da misericórdia divina. Então vamos resumir o que ele falou aqui nesse momento. Falaram as almas, os espíritos que um dia foram homens na terra, ao chegar ao mundo espiritual. De lá para cá, eles prepararam um instrumento, capacitaram para transformar esse irmão nesse intermediário durante o intercâmbio mediúnico. Como acontece comigo e com muitas outras pessoas. Aconteceu com um irmão que é nosso espelho, o nosso maior motivador para continuar esse trabalho, que se chama Chico Xavier. Foi ele o desbravador, aquele homem que não teve medo de colocar as suas impressões, ditada pelos espíritos, em muitas obras que se transformaram em obras para o nosso aperfeiçoamento espiritual. Muitas pessoas falam de obras complementares, mas eu particularmente falo que são obras que servem para o nosso aperfeiçoamento espiritual a cada momento que você tira uma obra da prateleira para fazer um estudo, digamos assim, disciplinado, regado com um pouquinho de renúncia, convidando os orientadores espirituais, porque eles estarão sempre ao nosso lado, nos motivando a seguir esse caminho, que afinal de contas é o que viemos fazer na Terra, evoluirmos espiritualmente. Num outro parágrafo ele disse: sua palavra consolou muitas tristezas. Como assim? Através das cartas consoladoras dos espíritos que deixou a Terra, ao chegar ao mundo espiritual, eles se reergueram, aperfeiçoaram seus conhecimentos, venceram o apego,
a saudade, a dor dos que ficaram e foram em busca de uma carta para cessar dores e saudades com seu ente querido que ficou na terra. Do mesmo modo, se prepararam melhor. Buscaram a sintonia de um médium para escrever muitas obras, como essa que eu estou estudando hoje com vocês. Para que mais tarde pudéssemos entender o significado e valorizar aqueles que um dia estiveram ao nosso lado, como nosso querido e amado Luiz Sérgio, que não tem muito tempo que deixou a Terra e que de lá para cá tem enviado tantas obras, tem esclarecido tantas pessoas com tantos depoimentos dos espíritos acolhidos, resgatados e tratados pela sua equipe. O espiritismo propagou-se, invadiu o mundo. Por toda parte nós encontramos pessoas espíritas, aquelas que são dotadas de aptidões raras, aquelas que veem, escutam, escrevem e que ajudam muitas pessoas em casas e grupos espíritas. São pessoas também que incentivam outras, como eu estou fazendo aqui hoje, incentivando vocês a estudar, a se preparar melhor para não ter medo de trabalhar e servir na obra de Jesus. Desprezado, repelido ao começo, acabou por atrair a atenção e despertar interesse. Porque tudo que vamos lembrar que tudo que acontece, que surge naquele meio, né, nós temos, é claro, um pé atrás. Nós ficamos desconfiados. Como assim o espiritismo? Que tem muitas pessoas que não conhecem de fato o que é o espiritismo. Muitos ouviram falar. Muitos falam que é algo do demônio, que é feitiçaria, né? São coisas que não se deve fazer. Mas, ao mesmo tempo, tem aquelas pessoas que se preparam e que se permitem, na condição de instrumento, a trabalhar e servir, vindo de lá para cá, um conteúdo novo, um conteúdo que vai ajudar muitas pessoas. E aí, quando você conhece esse lado, você deixa aquela cisma, né? Você fica cismado, aquela desconfiança que você tem, muitas vezes, daquilo que você tinha. Você passa a excluir aquilo da sua mente. Então, nós vamos lembrar que desprezado, repelido ao começo, acabou por atrair a atenção e despertar interesse. Então, quais foram os interesses? Muitas pessoas que tinham vidência, que viam o espírito dentro de casa, via, às vezes, o pai, a mãe, um irmão, um familiar, né? Às vezes, um amigo, um conhecido, não sabia decifrar aquele enigma, não sabia interpretar a conversa do espírito que estava se manifestando para você. Às vezes, ele chegava no Dia das Mães. Por quê? Qual era o motivo de chegar naquele Dia das Mães? A sua mãezinha ali presente. Se você não era espírita, você não tinha conhecimento, não era esclarecido sobre esse assunto. Porque ela veio visitar, ela veio falar para você que havia apenas deixado as vestes carnais no túmulo. E que o seu espírito vive no mundo dos espíritos como espírito imortal. E naquele momento, usou a aptidão, a sensibilidade de um familiar naquele momento e se apresenta com as vestes que você conheceu lá na Terra. Ela não vai se apresentar para você para lhe fazer medo. Não, ela traz aquele amor consigo. Para que você valide aquela visita do seu ente querido, ela transmite, por meio das essências curativas, o cheiro do perfume que usava, o cheiro do sabonete, do shampoo, até mesmo do creme que usava no cabelo para você sentir e interpretar aquele quadro acompanhado daquela memória afetiva. Então, tudo isso só foi despertado e descoberto após tantos anos. E quando você estuda, né, nós vamos lembrar que isso daqui aconteceu em 1911, essa introdução. E de lá para cá, quantas informações foram transmitidas, publicadas para pessoas
que estão hoje capacitadas a receber instruções desses espíritos que de lá para cá não cansam de buscar esse intercâmbio para transmitir as impressões e nos ajudar a conhecer o mundo espiritual. Continuando, ele diz: agora penetra por toda a parte, instala-se em todas as mesas, tem ingresso em todos os lares. Quando ele fala aqui que penetra em toda parte, em várias partes do Brasil e do mundo, nós temos aqui, basta que você procure na internet, grupos espíritas, casas espíritas, pessoas que trabalham espiritualmente, mediunicamente, às vezes sozinhos, pessoas que, assim como nós, estamos aqui estudando juntos. Tudo está conectado com os espíritos benfeitores. Acabou por atrair a atenção e despertar interesse. Qual foi o motivo disso? Os fenômenos mediúnicos. Nós vamos lembrar da psicografia. É uma aptidão que chama bastante atenção quando o médium, entre lápis e papel, escreve uma carta, uma mensagem, escreve uma obra manuscrita. Aquilo chama a atenção de tal maneira que a pessoa nem olha para o médium, ele olha somente para a mão que está escrevendo. De outra maneira, são os médiuns que trabalham com a energia curativa, às vezes numa sala mediúnica, deitado, quando o irmão está deitado numa maca, e você chega com as mãos, e naquele momento as suas mãos começam a mexer. Por que suas mãos mexem? Por que você apenas levanta as mãos? Porque aquele espírito que está envolvido com a sua energia, com o seu ectoplasma, é quem vai fazer o trabalho. Você está ali na condição de doadora, na condição de instrumento, porque afinal de contas o espírito comunicante pode ser um médico, um enfermeiro, um terapeuta, um psicólogo, ou quem quer que seja vindo do mundo espiritual, capaz de ajudar aquele irmão que está enfermo. Ele vai fazer uso da sua energia vital e do fluido vital ofertado e expelido por você, através dos poros, através das narinas, da boca, dos ouvidos, dos olhos. Tudo aquilo vai saindo, este ectoplasma transformado em energia, para que o espírito que esteja ali do seu lado possa ajudar aquela pessoa enferma. Percebeu o quanto o nosso estudo é valioso? E o entendimento, ele é facilitado com as minhas experiências? Vamos continuar. E esse interesse despertado é que muitos médiuns, pelo fato de não ter tido, a oportunidade de estudar, eles trabalham com seu guia espiritual. Muitos atualmente, por ter tido a facilidade de ir numa casa espírita, como aconteceu comigo, fazendo uma formação adequada, estudando as obras que necessitava para o aprendizado, para posteriormente trabalhar numa mesa mediúnica, como aconteceu comigo, estão indo em busca, desse conhecimento. Por quê? Porque o médium, ele precisa do equilíbrio mediúnico. Ele precisa estar bem para poder trabalhar numa casa espírita, num grupo. Ele precisa desse equilíbrio para trabalhar com conhecimento e com responsabilidade. Continuando, ele diz: agora penetra por toda parte, instala-se em todas as mesas, tem ingresso em todos os lares. Por quê? O ingresso em todas as mesas, ele quis dizer que muitas pessoas não conheciam a mesa mediúnica. Essa mesa que eu estou aqui nesse momento sentado aqui nessa cadeira, em frente a essa mesa eu estou lendo aqui a obra, transmitindo para vocês, eu estou junto com uma equipe espiritual aqui presente, onde trouxe muitos espíritos para estudar conosco. São as mesas nos lares, nos ambientes apropriados para que o trabalho aconteça de forma serena.
E é nesse momento que eu chamo a sua atenção para o próximo item. Tem ingresso em todos os lares, mas nos nossos lares não são casas espíritas, não são transformados em grupos mediúnicos, não. Nós temos aqui a implantação do Evangelho no lar. E o Evangelho no lar é para nos abster de energias mal qualificadas. É para nos ajudar a harmonizar o nosso ambiente, a pacificar as muitas desarmonias que temos em nosso lar com a nossa família, porque é normal acontecer. Mas também para beneficiar os vizinhos, os amigos, as pessoas que você pode incluir ali naquele momento de prece. Mas para isso eu preciso estabelecer uma conexão com a espiritualidade, marcando dia e horário para que eu possa transmitir esse amor, essa paz e adquirir o conhecimento junto com a minha família que está passando pelas reparações aqui na Terra. O estudo, meus irmãos, é constante. O aprendizado é infinito, principalmente o aprendizado em nosso lar. Continuando, ele diz que traz consigo muitas informações, muitos esclarecimentos. Nós vamos lembrar do livro Nosso Lar, que descreve a colônia Nosso Lar, os cômodos, as salas, os ministérios por lá, aqueles que em cada um deles são importantes para receber pessoas, para preparar os espíritos. Nós vamos lembrar que o espírito André Luiz, numa daquelas passagens, chega lá todo orgulhoso, arrogante, querendo enviar notícia para a família. Não, meus irmãos, não, meu irmão, ainda não chegou a sua hora. Você vai para o final da fila, aguardar a oportunidade para poder se preparar. Entrar na fila para escrever e enviar notícia para a sua família na Terra. É assim que acontece com o médium também. Ele entra numa fila para aperfeiçoar o seu conhecimento. Se ele foi um desses escolhidos, ele vai passar por uma capacitação e no momento que ele estiver preparado, ele vai treinar a aptidão, como aconteceu comigo. Eu treinava todos os dias aqui no conforto do meu lar. Todos os dias eu treinava, escrevia páginas e mais páginas de orientação, ditada pelos espíritos amigos, estavam capacitando essa médium para transmitir o conhecimento mais tarde, como estou fazendo aqui agora. Lembrando, meus irmãos, que na casa espírita, durante a minha capacitação, eu não tive a oportunidade de fazer sequer uma prece. Não me foi permitido e eu também tinha vergonha. Hoje eu estou aqui, abri a janela do mundo, inaugurei esse trabalho aqui nas minhas redes sociais. E nós temos aqui o nosso canal no YouTube para transmitir o conhecimento para todas as pessoas que tiverem interesse em aperfeiçoar os seus conhecimentos conosco. Continuando. Que traz ele consigo? Será sempre e por toda parte a verdade, a luz e a esperança? Sim, a verdade, a luz e a esperança. A verdade é prevalecida, meus irmãos, tanto na terra como no céu. Por quê? Ao desencarnar, o irmão, quando chega ao mundo espiritual, somente a verdade é trazida até a sua sintonia por meio da visão panorâmica dos fatos. Ele vai ter a oportunidade de assistir toda a sua trajetória terrena por meio de um telão, digamos assim, a sua visão panorâmica à sua frente. É como se fosse uma mediunidade de vidência, onde ele está assistindo em 3D a sua história contada por ele mesmo. Ali ele verá o bem e o mal que ele fez aqui na Terra, as dificuldades que ele passou, tudo aquilo que ele deveria ter feito e não teve condições. Do outro lado da vida, esclarecido, ele vai entender e compreender que ele terá tempo suficiente de se preparar para uma nova existência, caso seja necessário, para reajustar com essas criaturas que não foi possível nessa última que ele chegou neste momento no mundo espiritual. Então, chega a esperança de se tornar um espírito melhor, a esperança de buscar reajustar
tudo aquilo que a sua consciência não foi capaz aqui na Terra. A esperança de reencontrar o seu ente querido, o seu familiar na Terra por meio de uma carta, por meio de um abraço fraterno, por meio de um recado, que seja essa esperança, ela é alimentada nos dois planos da vida. Ao lado das consolações que caem na alma com o orvalho, e essa consolação, meu irmão, está exemplificada explicitamente nas cartas consoladoras. Quantas famílias nos procuram em busca de um alento? Um recado do seu ente querido fará toda uma diferença na mudança de comportamento dos seus familiares na Terra. O apego, a dor, a saudade, os pertences que ficaram, tudo isso tem um significado para ambas as partes. Esse desprendimento acontece de forma gradativa. Ele não acontece de uma hora para outra. Gradativamente, ele vai acontecendo assim, com a permissão de todos que estão envolvidos naquele processo. Lembrando, meus irmãos, que o processo do luto, ele é demorado. Mas nós vamos falar no luto, vamos falar sobre o luto mais na frente. Porque nós estamos aqui na primeira página da introdução do nosso querido livro No Invisível, o livro que estamos estudando juntos. Será sempre por toda parte a verdade, a luz e a esperança, ao lado das consolações que caem na alma como orvalho sobre a flor, de par com o jorro de luz que dissipa as angústias do investigador e ilumina a rota. Não haverá também uma parte de erros e decepções? Sim. No momento que eu estou esperançoso para enviar notícia para minha família que se encontra desesperançosa, é uma luz que surge no meio daquela família. Ao mesmo tempo, ele diz: e os erros e as decepções? Será se ele vai citar aqui nessa mensagem, nessa carta? É possível. Mas para isso, existe uma preparação. E essa preparação acontece de ambas as partes no momento do desprendimento do sono. A família aqui na Terra, quando ela descansa, quando ela dorme, a equipe espiritual leva para estar com o seu ente querido. Durante muitas vezes, o esclarecimento, a dor, a angústia, isso vai cessando devagarzinho. Esse reajuste, ele vai acontecendo gradativamente. E no meio desse reajuste, vai acontecendo essa aproximação ao coração dessas pessoas, o envolvimento e a construção do bem, do amor, da paz, da luz e do consolo que virá mais tarde por meio de uma carta consoladora. É assim que muitas famílias aqui na Terra vão se reerguendo, vão reconstruindo uma nova caminhada, vão virando as páginas da vida para recomeçar, sabendo que o seu ente querido vai estar sempre do seu lado, que jamais ele deixa de acolher essas pessoas, pois o amor prevalece nos dois mundos. Continuando, ele diz: o espiritismo será o que fizeram os homens, porque afinal de contas, os homens que um dia na Terra foram pessoas, foram criaturas simples, foram também pessoas de destaque. Foram padres, foram sacerdotes, foram advogados, juízes, ou foram pessoas comuns. Ao chegar ao mundo espiritual, eles também se prepararam com a bagagem que já levava da terra dessa última existência, com a outra bagagem que já tinha adquirido em outras, a transmitir de lá para cá muitos conhecimentos, como aconteceu com Chico Xavier.
Emmanuel conta toda a sua história como aquele senador republicano. Agora, a gota de chuva, conforme o lugar onde cai, continua sendo pérola ou se transforma em lodo. É aquela pessoa que muitas vezes chega, não, eu vou estudar, eu quero aprender, eu quero isso, eu quero aquilo, e no momento que recebe tantas informações, o amor, o carinho de uma equipe enorme, quando menos espera, joga tudo no lodo. É isso que ele está falando. Aquela gota de chuva caiu naquele local, com certeza, se você colocou ali boas sementes, ela vai germinar e você vai colher bons frutos. Mas se você não regar com paciência, com amor, você não vai colher fruto algum. Continuando, ele diz: o estudo da alma, já de si difícil e profunda, lhe tem permanecido impenetrável. Muitas pessoas dizem, Nancy, eu já estudei muito, tem 30 e tantos anos de espiritismo, mas é incapaz de acolher uma pessoa em seus braços. É incapaz de ofertar o seu trabalho voluntário numa casa espírita para fazer um acolhimento fraterno. Por que, meus irmãos, nós somos vaidosos? Lembrando que as nossas aptidões, a mediunidade em si, é uma oportunidade de evolução. É a oportunidade que temos de evoluirmos espiritualmente, de conectarmos com os mensageiros de Deus para ajudar outras pessoas. E ao retornar para o mundo espiritual, reconhecer os nossos erros, as nossas dificuldades, observar o bem ou o mal feito na Terra e construir uma nova caminhada espiritual para ajudar outras pessoas quando estivermos condições. A ciência do invisível há de sempre ultrapassar os métodos humanos. Há no Espiritismo uma zona, e não a menor, que escapa à análise, à verificação. É a ação do Espírito livre no espaço, é a natureza das forças de que ele dispõe. Muitas pessoas não sabem, mas existem bilhões de espíritos permeando a crosta terrestre, buscando uma oportunidade de reencarnar. E muitos, com muita dificuldade, conseguem reencarnar e não conseguem refazer as suas provas assumidas com Deus. Quantas pessoas você tem encontrado pela sua caminhada? Vamos falar sobre a mediunidade, né? Sobre médiuns que faliram e que começaram uma trajetória na casa espírita e por conta da vaidade, do orgulho, abandonou o seu posto, porque não lhe ofertaram a oportunidade, muitas vezes para ser um dirigente, para fazer o que gostaria. Mas, meus irmãos, quando a gente vai trabalhar numa casa espírita, lá tem regras a serem cumpridas. E nós temos que aceitar. Quem sabe se não é essa a oportunidade que você tem de fazer essa prova, exercitando a humildade, a benevolência, a paciência. Tudo isso está inserido nas nossas provas. Continuando, ele diz: não há possibilidade de êxito, nem garantia de resultado, sem a assistência e proteção do alto, que se não obtém, senão mediante a disciplina mental e uma vida pura e digna. Então, veja bem, eu preciso me preparar mentalmente, suprindo meu arquivo mental de boas leituras, de bons estudos, para atrair os benfeitores espirituais para minha mente. É dessa forma que você vai construindo essa afinidade fluídica com os benfeitores espirituais.
Às vezes, quando você está no processo de educação mediúnica, você só dá passividade para espíritos sofredores. Mas também você tem a oportunidade de dar passividade para o seu mentor espiritual, aonde ele começa logo ali naquele momento ao aconselhamento espiritual justamente para com você. E mais tarde, a depender da sua disciplina, da sua renúncia, da dedicação que você está tendo a essas entidades com muito respeito, você vai adquirindo a confiança deles. E eles vão cada vez mais trazendo outros amigos para transmitir recados para outras pessoas, ou até mesmo escrever obras de espíritos diversos. Não é porque você é uma pessoa privilegiada, não é isso. É porque você é uma pessoa dedicada, você foi essa pessoa escolhida, você foi essa pessoa preparada. Porém, vai ter que passar por provações e expiações. Porque aqui na Terra, quando você começa a evoluir espiritualmente um pouquinho, você começa a ser assediado pelas trevas. Por quê? Por causa do nosso lado luz e do nosso lado sombra. Porque nós estamos na Terra, passamos por diversas dificuldades, pelas contrariedades, pelos reajustes, pela escola maior que está dentro do nosso lar, que é o reajuste com a nossa família. Então, há dias que amanhecemos zangados, há dias que amanhecemos irritados, há dias que amanhecemos mais calmos. Porque nós somos seres humanos. É claro que tem muitas pessoas, né, que vieram, como Chico Xavier, já predestinada a fazer aquele tipo de trabalho. Não casou, não formou família, não construiu nenhuma família. É claro, diferente de nós. Eu casei, formei família. Tenho essa responsabilidade. Mas eu deixo também um espaço para que a equipe espiritual use a minha sintonia para transmitir recados, para aperfeiçoar os meus conhecimentos, para escrever as cartas, escrever carta de orientação para médios que estão precisando, juntamente com a minha equipe espiritual. Assim, enquanto eu estou fazendo esse trabalho com amor, na condição de instrumento, durante o intercâmbio mediúnico, sou eu a maior beneficiada. Porque aquele conteúdo, meus irmãos, em primeira mão, sou eu quem tenho a oportunidade de estudar. E é dessa forma que a espiritualidade vai aperfeiçoando e preparando o médium. Por isso, esse estudo, ele acontece dessa maneira, porque enquanto eu estou estudando aqui na minha casa, vocês estão estudando aí na casa de vocês. Enquanto eu estou gravando esse vídeo, eu estou ouvindo a minha voz, eu estou aperfeiçoando o meu conhecimento. E você do outro lado, ao ouvir esse vídeo, você vai interpretando aquilo que foi ditado pelo Espírito Leon Denis quando ditou essa obra. E assim você vai aperfeiçoando, entendendo as suas dificuldades, fazendo pergunta para o seu orientador espiritual e entendendo com maior clareza e precisão o trabalho a ser desempenhado por cada médium na Terra. Continuando para encerrar essa parte que é muito importante, que esse é o nosso primeiro vídeo de apresentação do nosso trabalho, eu peço a todos vocês que leiam várias vezes essa introdução desse livro. É claro que tem muitas pessoas que têm dificuldade de interpretação, mas quando estivermos reunidos juntos, online, eu vou estar tirando as dúvidas de vocês. Eu vou estar respondendo as perguntas sobre a nossa lição. E é essa interação que faz toda a diferença no seu aperfeiçoamento. Não há possibilidade de êxito nem garantia de resultado sem a assistência e proteção do alto.
Não existe. Eu não vou fazer o meu trabalho sozinha aqui em casa. Não. Aqui do meu lado, o meu orientador espiritual, eu sinto de um lado e sinto do outro a presença de cada um. E você que é médium vidente, quando estiver assistindo esse vídeo, você vai ter insights da sua mente, no seu terceiro olho, o terceiro olho da vidência, e você vai visualizar a quantidade de espíritos que estão aqui comigo, estudando para transmitir para vocês, do outro lado, esse esclarecimento oportuno sobre a mediunidade. Continuando, ele diz: se desejais manifestações de ordem elevada, isso é muito importante, tá, pessoal? Fazei esforços por elevar-vos a vós mesmos. Então, se eu sou aquela pessoa que gosto da maledicência, fica tranquilo. Os benfeitores não vão se aproximar da sua sintonia. Se eu sou aquela pessoa que vivo aqui no telefone, ligando para outro, para o meu amigo, para falar: olha, você viu o que aconteceu no grupo ontem? Você viu o comportamento do fulano de tal? Esse benfeitor amigo não vai buscar a minha sintonia. Mas, se eu ligo para aquela pessoa e digo: olha, o que eu entendi do nosso grupo ontem é que todas as pessoas lá precisam, todas as pessoas do grupo, todos os integrantes precisam de ajuda. Então, eu gostaria de saber de você se eu posso contar com a sua ajuda para fazer uma prece. Às 18 horas, eu vou estar conectada com você para fazer uma prece para o nosso grupo, porque todos estão precisando de ajuda. É nesta hora que esse benfeitor espiritual vai estar aqui. Se deseja manifestações de ordem elevada, fazer esforços para elevar-vos a vós mesmos. Aquela equipe espiritual vai começar a se aproximar da minha sintonia e motivar a cada dia que eu continue ajudando essas pessoas, mesmo que à distância, que foi o que eu aprendi aqui no meu lar. Enquanto eu estava sendo capacitada pela equipe espiritual, eu fui entendendo aos poucos que eu não podia guardar isso só para mim. E eu perguntei a um espírito amigo como fazer para transmitir para as pessoas aquilo que eu estava estudando e que era importante, que eu mesma não encontrei quando eu precisei. Aí ele me respondeu: minha irmã, eu já estou na internet faz muito tempo. O que você está esperando? Foi esse despertar que eu acreditei naquele momento. Eu não tive dúvida. Comecei a construir os meus canais digitais e daqui, da minha casa, para o mundo, eu abri essa janela enorme, que foi os meus canais digitais, e comecei a fazer o evangelho. Comecei a ajudar pessoas. Comecei a escrever carta e ler para elas daqui. Esse foi o meu trabalho, que eu consegui ajudar muitas pessoas. O bom êxito da experimentação no que ela tem de belo e grandioso. A comunhão com o mundo superior. Quem são as minhas companhias? Quem eu quero do meu lado? Os benfeitores espirituais. Aqueles irmãos que podem me ajudar. Não os que podem atrapalhar o meu trabalho. Não, não é assim. Continuando, ele diz: no que tem de belo e grandioso. A comunhão com o mundo superior. Não obtém o mais sábio, mas o mais digno. O melhor, aquele que tem mais paciência e consciência e mais moralidade. Tudo isso que eu falei para vocês agora. Eu vou até repetir, meus irmãos, que vale a pena repetir para que você possa refletir sobre essas palavras sublimes nesta obra que estamos estudando. Se desejais manifestações de ordem elevada, fazei esforços por elevar-vos a vós mesmos. A comunhão com o mundo superior não obtém o mais sábio, mas o mais digno, o melhor. Aquele que tem mais paciência e consciência e mais moralidade. Esse foi o nosso primeiro vídeo, a nossa primeira aula. E eu gostaria que você, ao assistir esse vídeo,
deixe a sua mensagem de gratidão. E o que ele trouxe de bom, o que ele acrescentou na sua caminhada. Quais suas impressões? Quais foram as suas impressões ao assistir? O que ele mudou na sua forma de pensar, agir e fazer ao outro? Como nos disse Jesus, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Fazei ao outro aquilo que gostaria que fosse feito comigo, com você e com todos aqueles que buscam no Espiritismo a renovação interior, a reforma íntima e a melhor maneira de evoluir para servir como carpinteiros da obra do Mestre Jesus. Até o nosso próximo encontro. Obrigada pelo seu empenho de estar conosco estudando. Divulgue um pouco do nosso trabalho, nem que seja nas suas redes sociais, nos seus canais digitais, nos seus grupos de apoio. Incentive outras pessoas a estudar conosco, assistindo os nossos vídeos, para que possamos continuar com esse trabalho de fé e esperança, como sendo essa formiguinha que devagarzinho vai carregando as folhas e se alimentando das vozes do céu, dos enviados de Deus, para ajudar muitas pessoas na Terra. Até o nosso próximo encontro.